Oi pessoal, estamos de volta para gravar a resolução dos exercícios que envolvem roda de manobra na prova de capitão amador que ocorreu em outubro de 2019. Eu estou gravando essas resoluções da roda de manobra porque várias pessoas vieram conversar comigo e tiveram várias dúvidas sobre esse conteúdo da prova, e eu acho que vai ajudar bastante aí o pessoal que está estudando para a próxima prova de capitão amador. Queria agradecer a todos que se inscreveram aí no canal e que estão acompanhando, e sem mais delongas, vamos lá, vamos à resolução dessa situação aqui que o capitão se encontrava. O capitão se encontrava na situação navegando num rumo verdadeiro 190 graus, uma velocidade constante de 10 nós, e estava localizado ao sul da costa do Brasil. No momento 1, isso é interessante nesse exercício, ele divide a situação em dois momentos, né? Então eu dividi aqui como momento 1 e momento 2. No momento 1, ele estava com o seu radar, né, configurado para head-up, né? Eu já vou falar na frente o que é isso. E o alvo A foi avistado. Primeiramente, num tempo zero, ele foi visto com uma marcação de 100 graus, ou seja, isso aqui é a marcação relativa, beleza, pessoal? É a marcação com referência à proa da embarcação, C0, né? E ele vendo a 100 graus aquela outra embarcação. Então ele estava olhando para a boreste da embarcação e estava vendo aquele alvo, tá bom? E a distância de 5 milhas náuticas. Passado um tempo de 6 minutos, ele fez novamente a leitura no seu radar e verificou que essa marcação mudou de 100 para 110 graus e que a distância aumentou um pouco, certo? Passou para 5,1 milha náutica. Mas Marcos, o que é isso? Distância? Lá no exercício ele fala em VRM. O que é esse tal desse VRM? Né? Então VRM é um termo utilizado aí para quem trabalha com radares, né, com uma sigla inglesa que significa Variable Range Marker, que é o círculo variável de distância que você tem com relação à posição do radar. Né? Então nada mais é, pessoal, que a distância que o alvo está sendo enxergado pelo radar. Para entender melhor, eu peguei o livro aqui do Jaime, onde tem essa figura de um radar, né, de uma tela de radar, e aí mostra aqui, ó, a posição onde está sendo feita a leitura e o alvo A, certo? Esse VRM seria a distância entre o ponto de leitura onde o radar está operando, a embarcação do capitão, e o alvo, certo? Aqui nós temos 3 momentos que foram feitos uma leitura para um alvo B, por exemplo, que ele vai de 1, 2, 3, ele vai se aproximando da embarcação do capitão. E no momento 2, ele fala que o radar estava configurado diferente, estava configurado com uma configuração North-Up, né? E na hora 22 horas e 25 minutos, ele estava mantendo seu rumo, estava mantendo a sua velocidade, ele avistou o alvo B. Né? Ele avistou um alvo B, avistou um alvo C e avistou um alvo D. Tudo isso às 22 horas e 25 minutos. Legal? As informações ele coloca aí quais foram o VRM para cada um dos alvos, ou seja, a distância que ele via aqueles alvos, e colocou uma informação que é a EBL, né? Ele fala que estava configurado o radar para marcação verdadeira e ele dá os EBLs. O que é EBL? Então, EBL é outra sigla inglesa utilizada aí nos radares, que significa Electronic Bearing Label, que nada mais é que a linha de marcação eletrônica. Voltando aqui no livro do Jaime, nada mais é o quê? Que essa linha branca, bem leve aqui, ó, que mostra qual que é a marcação, no caso o radar está ajustado para verdadeira, né? Que o alvo está sendo observado. Tá bom? Então, por exemplo, essa aqui está quase no 270 graus. Se você considerar que aqui é 270 graus, né? Está um pouco a mais. Bom, então vamos voltar para o exercício. Portanto, EBL, marcação verdadeira. Então eu costumo montar o exercício dessa forma aqui, legal? Para facilitar na hora da resolução. Eu coloco o momento inicial, que é às 22 horas e 25 minutos. Coloco uma seta
dizendo a variação do tempo entre uma leitura e a outra, que foi de 6 minutos, e ponho também as informações no momento da leitura final, que foi às 22 horas e 31 minutos. Ok? Então tá lá, isso para o alvo B, para o alvo C e para o alvo D. Com base nesta montagem, nós vamos agora resolver o exercício 2.5. Nesse exercício, ele pede que em relação ao alvo A, o capitão observou que o contato, letra A, estava no mesmo rumo e velocidade que seu iate. Bem, para fazer isso, a gente vai ter que dar uma olhadinha então no momento 1 da situação e colocar na roda de manobra para a gente ver. Ou letra B, poderia ser um farol na costa do Brasil? Vamos olhar lá na rosa. Letra C, estava no rumo 00, o alvo A? Vamos olhar. Letra D, estava próximo ao través de bom bordo do seu iate? Vamos olhar na rosa também. Letra E, poderia ser um barco fundeado numa posição mais afastada de terra do que o seu iate? Então vamos lá. Na letra A, ele quer saber se o alvo A estava no mesmo rumo e velocidade que o capitão. Então nós temos que saber qual era a velocidade do alvo A e qual era o rumo verdadeiro do alvo A. Para determinar essas informações, eu vou utilizar a nossa rosa de manobra. Eu costumo comentar que para fazer a rosa de manobra, eu sempre parto de dois passos principais. No primeiro passo, eu vou fazer o diagrama de posições relativas. Eu vou montar esse diagrama. Ou seja, eu estou aqui, né? O capitão está aqui e eu vou plotar os meus alvos aqui na rosa. Primeira coisa a fazer é plotar esses alvos, ou seja, plotar as marcações dos alvos, né? Depois que eu plotar essa marcação dos alvos, no momento 1 e no momento 2, eu vou poder determinar qual que é a direção do movimento relativo deste alvo em relação à embarcação do capitão. Lembrem-se que toda movimentação de marcações de alvo aqui na roda de manobra ela é relativa, porque todos os alvos, né, e a embarcação do capitão podem estar em movimento. Então, é tudo relativo um ao movimento do outro. Ok? E como que eu monto esse diagrama de posições relativas? Primeira coisa, eu vou definir o meu zero da roda de manobras. No caso do momento 1 no exercício, ele diz que a embarcação estava navegando com head up. Head up. Ou seja, o zero era a proa da embarcação. Assim eu vou escrever aqui, head up. E qual era o rumo que o capitão estava tomando naquele momento? No momento 1. Era um rumo verdadeiro de 190 graus. Então esse zero aqui, ele equivale a um rumo verdadeiro de 190 graus. Nesse momento, o capitão avista o alvo A, numa marcação de 100 graus, 5 milhas náuticas, certo? Então eu vou ter aqui, ó, a proa da embarcação olhando para o zero e ele, numa marcação relativa, observa o alvo. O alvo estava a 100 graus, aqui, ó, 100 graus, certo? Então estava nesta direção. E a que distância? 5 milhas. Então eu vou dar um zoom aqui, ó. 5 milhas. Ok? Se eu adotar uma escala de distância de 1 para 1, então eu vou anotar aqui em cima, ó, 1 para 1, tá? Eu posso falar então que ele estava a 100 graus a 5 de distância. Então eu vou fazer um ponto aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto A1. E 6 minutos depois, ele já estava numa marcação de 110 graus, numa distância de 5,1. Então vamos lá. Agora 110 graus a marcação. E a distância não é mais 5, agora ela é 5,1. Ela é mais ou menos aqui assim, ó.
Vou fazer uma marquinha aqui. Esse aqui é o meu A2, ok? Então, nesse momento, eu já posso ter algumas informações. Primeira informação, a embarcação estava navegando aqui, certo? Com, né, um rumo verdadeiro de 190 graus. E o capitão observava a movimentação aqui relativa do alvo A ao seu boreste. Já é a primeira informação que a gente pode tirar. E onde estava a costa brasileira nesse momento? Vamos pensar um pouco? Para ajudar a gente a pensar um pouco, eu trouxe aqui o globo terrestre. Então ele falou que o capitão estava navegando mais ou menos nessa região, certo? E ele estava numa direção de 190 graus verdadeiro, um rumo, né? Verdadeiro 190. 180 seria bem assim, ó. Seria nessa direção aqui, indo para o sul. Se ele estava a 190, ele estava navegando mais ou menos nessa direção, ok? Então, a terra, o litoral, a costa do Brasil estava ao seu boreste, ok? Ao seu boreste. Então, voltando aqui para a nossa rosa, a gente pode interpretar que a costa do Brasil está mais ou menos aqui assim, ó. Brasil. Então, o capitão navegava 190, avistava o alvo A ao seu boreste e a costa estava logo depois do alvo. Ou então, a costa estava aqui, correto? Ou ela estava aqui. E aí poderia ser um farol. Mas será que é um farol? Para ser um farol, o alvo A teria que estar parado. Só com essa interpretação, a gente já pode descartar a letra D, que fala que o alvo estaria através de bombordo do iate. Não é, né? Está de boreste. E a letra E pode ser descartada, porque não é um barco fundeado numa posição mais afastada de terra do que o capitão, porque ou ele está em terra ou ele está mais próximo à terra. Então, letra D e E descartadas. E para ver se a resposta certa é A, B ou C, vamos responder essas duas perguntas aqui. Primeiro, eu preciso determinar qual que é a direção do movimento relativo. Lembra aqui? Diagrama de posições relativas, definir escala para a distância, já defini, e definir a direção do movimento relativo. Vamos definir. Para isso eu vou fazer uma reta unindo as duas marcações do alvo e identificar que esse alvo está indo para baixo, meu desenho aqui. Ele está indo daqui do 1 para o 2, certo? Então esta é a direção do movimento relativo, o famoso DMR. Agora eu já posso fazer o segundo passo, que é o diagrama de velocidades. Para isso eu vou plotar a velocidade referência, que nada mais é a velocidade do capitão, que vai unir os pontos T e R, formando um vetor. Opa, o que é o T, Marcos? O T sempre é o centro da minha roda de manobras. Legal? E o R? O R é o ponto que vai unir o vetor de velocidade do capitão. Qual que é a velocidade que o capitão está desenvolvendo naquele momento 1? 10 nós, certo? 10 nós. Então, para eu colocar 10 nós aqui na rosa, eu vou ter que escolher também uma escala. E neste caso, eu vou escolher uma escala de velocidade de velocidade 2 para 1. Ou seja, nessa escala que eu tenho aqui na rosa, o 5 vai equivaler a 10. 10 nós de velocidade. Ok? Então eu vou plotar o vetor aqui, ó. Vou colocar então no 5, né? Por que eu estou pondo bem no 0, Marcos? Por que eu estou pondo aqui no 0? Porque esta é a configuração do meu radar, head up, né? O 0 apontando para o rumo que o capitão está fazendo. Bom? Então eu vou colocar aqui nesse rumo 0 5 de unidades equivalente a 10
nós. Aqui está o vetor TR, velocidade do capitão, ok? Bem, agora que eu tenho o vetor TR plotado, eu vou plotar o meu segundo vetor, certo? Já tenho o vetor de referência, TR. Eu vou plotar o segundo, o VMR. É o vetor do movimento, é a velocidade do movimento relativo, tá? É o vetor que representa esta velocidade, que vai ser a união entre os pontos R e M. Putz, mas como que eu vou determinar esse ponto M, né? É isso que a gente vai ver agora. Para fazer isso, eu vou precisar desta direção aqui, ó. Eu vou precisar dessa direção, do DMR, certo? Por quê? Porque o vetor velocidade do movimento relativo, ele é aquele que vai na direção idêntica à direção do movimento relativo, né? Velocidade em determinado movimento. Então, sendo movimento relativo, é a direção do movimento relativo. Então, eu tenho que colocar esta reta aqui, certo? Partindo deste ponto R. Ok? Então eu vou ter que transferir essa reta daqui para cá. Como é que eu faço? Vamos lá. Eu faço isso usando dois esquadros. Vocês podem usar também régua paralela, até mais fácil de trabalhar. Só que o esquadro, por ser mais barato, eu acabei comprando ele, tá? Ok? Então o que eu faço? Eu vou colocar os esquadros de uma forma que eu tenho duas retas paralelas, certo? E eu posso deslizar um em relação ao outro, beleza? Então, a sair daqui, da direção do movimento relativo, vou correndo e dá praticamente em cima do vetor, né? Então, tá. Então, eu vou ter aqui, ó, a direção do movimento relativo. E eu faço uma reta. Tá? Marcos, por que você está fazendo para baixo e não está fazendo para cima? Porque a direção do movimento relativo não é para baixo, é do A para o 2, do A1 para o A2, então aqui eu faço também o R para baixo. Se fosse ao contrário, eu faria aqui para cima, ok? Para baixo. E pergunta, aí beleza, ó, já sei qual que é a direção do meu vetor do movimento relativo. Bem, mas eu não sei o tamanho que tem esse vetor. Para eu poder colocar o M, né, para fazer o RM, eu preciso ter o tamanho, legal? Como é que eu descubro o tamanho, a velocidade? É bem simples. É só a gente saber a distância entre o A1 e o A2. Porque qual foi o tempo que levou para o alvo percorrer essa distância de 1 para 2? Foi de 6 minutos. Então, se eu tenho o tempo que ele levou e eu tenho essa distância, eu vou descobrir qual que é a velocidade do movimento relativo, qual que é essa velocidade, tá? E essa distância a gente tira da seguinte forma: a gente pega o compasso, mede aqui, ó, a distância entre o ponto 2 e o ponto 1, vou aqui na minha escala do lado e coloco bem aqui, ó, é 1 para 1 a escala de distância, não é? Então eu coloco aqui, ó, no 0 e eu tiro que é de 1, né? Ou seja, eu percorri 1 milha náutica. 1 milha náutica. Essa distância aqui, ó, equivale a 1 milha náutica. A distância percorrida pelo movimento relativo do A1 para o A2, tá bom? Ou seja, 1 milha náutica em 6 minutos, em 1 hora eu vou ter 10 milhas náuticas, ou seja, eu vou ter 10 nós de velocidade. Tá? E o que é essa velocidade? É a velocidade do movimento relativo. 10 nós. Bem, não entendeu? Espera um pouquinho. O que eu fiz foi isso aqui, ó. VMR é igual a V, né? Velocidade. Velocidade é sempre uma variação de distância sobre variação de tempo. Como eu acabei de falar que a variação da distância do movimento relativo foi de 1 milha náutica em 6 minutos e que a velocidade é dada em milha náutica por hora, que é o nó, né? Eu tenho que transformar esse minutos para hora. Para eu transformar esse minutos para hora, eu coloquei aqui, ó, 1 hora equivale a 60 minutos. 1 dividido por 60. Ou seja, esse 6 corta com 6,
vai dar 1 sobre 10. O 10 que está dividido embaixo passa multiplicando em cima e nós vamos ter uma velocidade de 10 nós. Existe uma regra também que fala que quando o ΔT é de 6 minutos, a gente calcula a velocidade multiplicando por 10 a distância. Tá? Se for de 12 minutos, a gente calcula a velocidade multiplicando por 5 a distância. Se for de 30 minutos, a gente calcula a velocidade multiplicando por 2 vezes a distância, né, percorrida aí no movimento, tá bom? Então, a maioria dos exercícios da prova de capitão, a variação de tempo é de 6 minutos, então a gente podia fazer direto 1 vezes 10, que já daria 10 nós. Agora que a gente sabe que a velocidade do movimento relativo é de 10 e que ela se encontra na direção bem em cima, o vetor, né, de velocidade se encontra bem aqui em cima, nós precisamos de tamanho de 10. Lembrando que a escala nossa é 2:1, ou seja, o tamanho é de 5. Então o meu m ele vai estar bem aqui. Por quê? Daqui até aqui, exatamente 5 unidades, que representa 10 nós. Ou seja, é como se, né, o movimento relativo ele tivesse exatamente uma velocidade oposta ao do movimento do capitão. Com isso, a gente vai ter que TR, né, velocidade do capitão, ela é praticamente oposta, exatamente oposta ao vetor TR, também é oposto ao vetor RM, resultando numa velocidade do alvo igual a 0. Porque a gente tem que unir os pontos T e M para ter a velocidade do alvo. Como T e M estão coincidentes, um em cima do outro exatamente, a gente vai ter que a velocidade do alvo, a velocidade de A, é igual a 0 nós. Ou seja, o alvo está parado, certo? Se ele está parado, a única resposta certa do exercício só pode ser a letra B. Por quê? Ele poderia ser um farol na costa do Brasil. Já vimos que a costa do Brasil está aqui, e se ele está parado, ele provavelmente é um farol na costa, né? E com certeza não é letra A nem letra C. Ok? Portanto, a resposta certa do exercício 2.5 é a letra B. Poderia ser um farol na costa do Brasil. Vamos para o exercício 2.6. No exercício 2.6, ele já faz referência àquele momento 2, onde no horário de 10 horas e 25 minutos da noite, ele avistou um alvo B. E ele pergunta qual é o rumo verdadeiro, a velocidade real do alvo B. Percebam, não é a velocidade de movimento relativo do alvo B, mas sim a velocidade real do alvo, tá bom? Então vamos lá ver na rosa como que a gente vai obter essas informações. Percebam que já coloquei aqui a distância, qual que é a escala que eu vou usar, 1:1, e a velocidade eu vou continuar usando a 2:1, porque a velocidade do capitão é 10 nós, né? Então fica mais fácil de colocar os vetores aqui. Legal? Já mudei também a configuração da minha rosa, agora o 0 está configurado para ser o norte, verdadeiro, north up, tá? No radar, no segundo momento, como ele explicou lá no exercício, né? E eu vou começar da mesma forma. Para eu determinar as informações sobre o alvo B, primeiro passo, eu vou definir o diagrama de posições relativas, vou plotar as marcações dos alvos, quer dizer, do alvo B, né? Então, marcação do alvo B. O alvo B, ele foi avistado às 10h25 da noite, numa marcação primeiro verdadeira de 190 graus e uma distância de 5 milhas. Passados 6 minutos, ele foi observado na mesma marcação, 190 graus, a uma distância de 4,6. Sempre que acontece assim, pessoal, uma marcação igual a outra, de um tempo, né, tempo 1 para o tempo 2, e a distância diminuindo, é colisão à vista, ok? Significa que a embarcação que está sendo, ou o alvo que está sendo avistado, ele está se aproximando com um risco de colisão da embarcação do capitão. Colocando essa informação aqui então, 190 graus, 5 milhas, lembrando que isso aqui é a marcação verdadeira, então a gente vai lá, ó,
marcação verdadeira, 190 graus, tá aqui, a 5 milhas de distância. Eu vou colocar o alvo B, aqui, né? B1. E depois, no segundo momento, também a 190 graus, agora 4,6 milhas de distância, eu vou colocar o B2. Então tá aqui, ó, 4, o B2, ok? Então, já tenho aqui a direção do movimento relativo, né? Qual que é a direção do movimento relativo? É unindo esses dois pontos, igual no outro exercício, tá? Então, já vou escrever aqui, ó, D, M, R. E Marcos, para onde ele está indo? Ele está indo para lá, tá bom? Por isso que eu falei que é perigosa a colisão, tá no rota de colisão. Ele está indo em direção ao iate do capitão, esse movimento relativo. Bem, definido o diagrama de posições relativas, a gente vai para o diagrama de velocidades. Sempre plotando primeiro, eu faço, né? Eu tenho informação, a velocidade de referência, ou seja, a velocidade do capitão. Então eu vou pôr uma letra T aqui, né? E vou pôr a letrinha R para fazer o vetor TR, aonde der o vetor de velocidade do capitão, né? Então vamos lá. O capitão, ele está num rumo, né, de 190 graus verdadeiro, a velocidade de 10 nós. Então ele vai estar neste rumo aqui, ó, 190 graus verdadeiro, a uma velocidade de 10 nós. Então vai dar bem em cima do ponto B1, porque aqui é 5, né? Estou usando a escala de velocidade 2 para 1. Então vai dar bem aqui, ó, que é o número 5, vai dar aqui. Então vou fazer o vetor. Aqui, e vou colocar a letrinha R minúscula, bem coincidente ao ponto B1, ok? O que pode confundir um pouco esse exercício é que as coisas ficam muito em cima uma da outra, mas a gente tem que ter esse discernimento de colocar um ponto em cima do outro e seguir na resolução, tá bom? É um pouco confuso, mas eu vou fazer o máximo aqui para a gente entender. Feito isso, eu também, assim como lá no exercício anterior, eu vou ter o vetor de velocidade do movimento relativo sobre o vetor de referência, né, da velocidade do iate do capitão. E que tamanho vai ter esse vetor do movimento relativo? Certo? Vamos da velocidade do movimento relativo. Vamos fazer aqui, vamos descobrir, né? A velocidade do movimento relativo, ela vai ser igual a mesma coisa, pessoal, essa distância entre B1 e B2 dividido pelo tempo de 6 minutos, que pelaquela regrinha a gente multiplica por 10 e obtém a velocidade, né? Qual que é essa distância aqui? Para saber essa distância, é só eu medir aqui, ó. Eu pego a distância entre os pontos, venho aqui na escala do lado e meço, ó, 0,4 milhas náuticas. Ou seja, o VMR vai ser 0,4 vezes 10, porque se passaram 6 minutos, pela regrinha multiplica por 10. Então eu tenho 4 nós de velocidade no movimento relativo. Ou seja, esse alvo B ele está se aproximando do capitão em uma velocidade de 4 nós. Sabendo que são 4 nós, né, eu preciso fazer a minha marcação aqui. O R, eu vou partir o vetor agora do movimento relativo. Do R, que ele vai ter um tamanho de quanto agora? De 4 nós. Então, para eu saber quanto é 4 nós, eu vim aqui na escala do lado, estou falando de velocidade, a minha escala de velocidade escolhida foi 2 para 1, então eu vou vir aqui nessa tabelinha no 2 para 1, vou colocar a ponta seca do compasso aqui e vou marcar 4 nós, e vou até o 4, marquei aqui no 4, vou vir em cima do meu R, vou colocar a ponta seca e vou traçar a distância que deu aqui, ó. Ou seja, esse é o vetor
Aqui eu vou pôr a letrinha M. M. Este é, aqui ó, partindo do R até o M, é o vetor do movimento relativo. Tá bom? Que tamanho que ele tem, que grandeza que ele tem? Ele tem 4 nós de grandeza. 4 nós de grandeza, tá bom? Agora eu já tenho o RM. E Marcos, qual que é a velocidade do alvo mesmo, do alvo B? A velocidade do alvo é o T até o M. Onde está o T? Aqui no centro. Do T até o M é a velocidade do alvo. E o rumo também, né? É o vetor de velocidade dele, vai dar as duas coisas. Rumo e velocidade. Bem, qual que é o tamanho então do TM? Vamos escrever aqui, ó. TM igual a velocidade do B. E qual que é o tamanho dele? Tá aqui, ó, 3. 1, 2, 3. Como a escala de velocidade é 2 para 1, ele tem uma velocidade de 6 nós. E qual que é o rumo verdadeiro, TM? Tá aqui, ó. Vai de T, aí, ó, passa aqui a 190 graus. 190 graus. Então, rumo verdadeiro, 190 graus. Ou seja, o capitão ele está indo para 190 graus. E o alvo B também está indo para 90 graus. Só que o capitão está a 10 nós e o alvo B está a 6 nós. Os dois na mesma direção. Vou até desenhar os barquinhos aqui, ó. É como se tivesse assim, pessoal. Aqui o capitão indo nesse rumo. E aqui na frente, ó. Aqui o capitão e aqui o alvo B. Só que aqui ele está a 10 de velocidade e aqui ele está a 6 de velocidade. Então o capitão está indo alcançá-lo numa velocidade de 4 nós. Entenderam? É isso que a roda de manobra revelou para a gente. Que eles estão em rota de colisão, mas não estão um contra o outro. E sim, estão na mesma direção, só que o capitão está mais rápido. Então, resposta certa do exercício. Letra A. Rumo verdadeiro 190 graus com 6 nós de velocidade. Com isso, chegamos ao final da resolução dos 2 primeiros exercícios da roda de manobra da prova de 2019, realizada no segundo semestre. Né? Espero que vocês tenham curtido, aproveitado bem aí as explicações. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários ou entre em contato com a gente pelas redes sociais. Vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. Muito obrigado por assistir, bons estudos e até a próxima resolução.